Nesse pequeno vídeo eu vou estar mostrando para você como que você pode utilizar os conceitos de Wyckoff e os conceitos de Fibonacci, né, baseados aí em Smart Money para estar operando, né, as sessões, né, de liquidez, sessões de Londres e Nova York. Tá? Então a gente vai fazer um backtest bem rapidinho aqui para mostrar para vocês. Contextualizando, dentro desse range que o mercado estava trabalhando, a gente conseguiu traçar uma retração e vi que o mercado parou na POC de 75% e começou a fazer um pullback, tá? Então, muita gente ela vai tentar operar a continuação desse movimento de baixa. Mas você que é um trader institucional, você consegue operar comprado, né? Porque você analisa o fluxo, o dinheiro, a liquidez. Então, você consegue fazer essas operações de compra mesmo contra a tendência, sabendo que o fluxo do dia é comprador ou vendedor, dependendo da sessão que você está trabalhando. E isso é muito importante você saber, a sessão que você está trabalhando, qual é o fluxo dela, é comprador, é vendedor, aonde que o mercado está indo, né? Capturar qual liquidez, topo da Ásia, fundo da Ásia, ele já fez isso, não fez? Então são coisas que você tem que se perguntar antes de abrir uma operação. Por quê? Você tem que sempre marcar as liquidez do mercado, né? Que são topos e fundos, imbalance de preços, para você saber aonde o mercado está indo, o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Assim você pode operar a indução, você pode operar a redistribuição ou a distribuição do dinheiro. Neste caso aqui de 75%, a gente está vendo uma defesa institucional aqui na região de 75% para a reversão da tendência do ouro, né? O mercado está liquidando essas regiões aqui e vindo buscar demanda. Então a gente consegue operar aqui, né, num fluxo comprador, né? Porque o mercado ele mudou a característica, né, nesse movimento, entrou um volume comprador aqui, né? E ele está criando uma certa liquidez aqui. Nós temos uma zona de oferta um pouco mais acima, tá vendo que a gente teve uma atuação aqui, né? A gente tem um pequeno imbalance de preço entre essa região e este candle aqui, ó. A gente tem um pequeno imbalance de preço aqui. Vamos marcar esse imbalance de preço, certo? E a gente tem que ficar de olho nessa situação. Então eu tô com o range da Ásia aqui acontecendo, certo? E a gente vai ver o que, que o mercado ele vai fazer na sua abertura, né? Fundo da Ásia, topo da Ásia aqui. Então, na abertura de Londres, que é às 4 da manhã, a gente teve aqui então a atuação do mercado consumindo já a liquidez, né? E se ele romper esse mercado aqui, esse topo aqui, ele faz então uma mudança de característica, revertendo o fluxo para o comprador, certo? Então a gente tem ó, a captura dessa liquidez e o mercado volta o que? A gente tem o primeiro fundo do dia, o primeiro fundo de Londres, que é aqui, ó, o primeiro fundo que o mercado me deixou. Então eu vou trabalhar com isso, fundo de Londres, certo? O fundo de Londres, vamos passar para o gráfico de M1 aqui, ó. Então, no gráfico de M1 aqui, eu tô com o fundo de Londres e eu tenho agora o topo de Londres formado até o momento aqui. Ó. Então, eu tenho o fundo de Londres e o topo de Londres aqui. Beleza? Uma vez que o mercado ele continua, você só vai operar a hora que ele chegar num determinado ponto de seu interesse. A gente está dentro de um canal de liquidez e isso é uma criação de expectativa. O mercado não sabe, o varejo não sabe o que para onde o mercado está indo. Ah, ele está fazendo só um pullback, o que eu vou fazer? Né? Então a gente vê o mercado atuando nessa região aqui e a gente vê agora, né, eu tenho um novo topo de Londres aqui, ó, topo de Londres e fundo de Londres, o mercado chegando próximo da região de imbalance de preço ali, que é a região de interesse, ó.
Tá vendo que o mercado ele fez uma mudança de característica e quebrou a estrutura interna. Então ele está vindo testar o fundo de Londres aqui do dia. O que, que eu vou fazer? Eu vou operar justamente a captura deste fundo. Ó. Tá vendo que o mercado capturou o fundo de Londres, certo? E no primeiro pivô que ele me der, eu consigo fazer um trade aqui de compra, né, para eu poder operar este sweep, esta captura de liquidez que o mercado está me dando. Então eu tenho aqui o teste que o mercado fez e no rompimento deste candle aqui eu consigo entrar comprado buscando a zona de imbalance de preço lá em cima, tá? É, esse vai ser o primeiro trade que a gente vai estar fazendo. O mercado vai lá, vamos ver se vai dar certo esse trade aqui. Veja que ele capturou aqui de volta o topo de Londres e automaticamente, né, voltou a testar o que a gente chama de flip aqui, ó. Tá vendo? A gente teve um flip aqui. O mercado fez um flip e eu até poderia adicionar mais uma ordem de compra aqui nesse candle aqui, ó, e continuar buscando o imbalance de preço aqui. Porque eu tenho que o mercado vai bater naquela região de imbalance de preço. Então eu tive dois trades aqui, né? Um com um risco retorno de 3 para 1 e o outro com um risco retorno de 3 para 1. Beleza, finalizado esses trades, por quê? Porque eu estou numa zona de imbalance de preço, certo? Agora eu tenho que o meu novo topo, o meu novo fundo de Londres é esse, e o meu novo topo de Londres é esse cara aqui. Então eu estou na extremidade também de um canal de varejo, então eu vou ficar agora esperando uma oportunidade de venda. E ó, a oportunidade de venda começa a acontecer aqui. Porque eu tenho aqui o que a gente chama de mudança de característica acontecendo. Um MC aqui acontecendo para mim. Certo? Então eu tenho uma mudança de característica acontecendo e eu tenho aqui a minha regiãozinha de oferta. Certo? O mercado voltar na minha região de oferta, eu consigo entrar aqui. Então o mercado agora, veja que quando ele induz o preço, ele sempre vai induzir formando um canalzinho de alta ou de baixa. Ó. Tá vendo? O mercado bateu lá na região, eu posso fazer um trade de venda aqui com um stop logo acima do topo. E eu vou buscar o que? Eu vou buscar o fundo, agora não de Londres, vou buscar o fundo da Ásia. E por que eu digo isso? Né? Porque eu vou espelhar essa mudança de característica para baixo aqui, ó, certo? Ou eu posso espelhar este movimento todo aqui de indução para baixo, também dá. Tá? Mas, né, como eu quero um trade curto, vamos espelhar este movimento aqui, ó, desta perna de indução para baixo. E vamos ver se a gente vai ser bem sucedido nesse trade aqui. Automaticamente você talvez me pergunte quando que eu faço parcial. Normalmente eu faço parcial em topos e fundos importantes, né? Ou primeiro alvo de Fibonacci também é feito parcial nos meus trades. Então esse trade aqui ele deu errado porque aconteceu um sweep aqui e a gente tomou um stop. Automaticamente aqui se forma o meu novo topo de Londres e eu posso descartar essa FIB que não foi respeitada. O mercado, então, continua fazendo seus
movimentos acentuados na região lá de imbalance de preço, e a gente tem a continuação do movimento aqui. Ó. De volta ao mercado cria um topo de Londres e de volta eu ainda tenho aqui ó, o fundo de Londres. Se eu traçar uma retração de Fibonacci aqui, ó, eu tenho que o meu ponto de interesse está nos 75% aqui. Então tem que ficar de olho nessa situação que eu posso operar comprado se o mercado voltar. O mercado chega então, muda a característica e agora eu tenho que ficar esperando uma boa oportunidade. Né? Então eu tenho 2 takes e um stop até o momento. O mercado, veja que a todo momento ele começa a criar o que a gente chama de liquidez. Liquidez o mercado criando aqui. Eu vou diminuir aqui as informações para não ficar tão poluído o nosso gráfico, para que você consiga enxergar bem. Então a gente tem o mercado capturando a liquidez, ó, e testando, vindo testar aqui, ó, a POC que eu havia mencionado. A gente está então numa zona do que a gente chama de quê? De desconto. Enquanto o varejo vendeu essa bandeira aqui, ó, tá vendo? O varejo vendeu essa bandeira que tinha formado aqui. Mudança de característica e a venda acontecendo aqui bem no meio do range de Londres, né? Uma operação super arriscada. Então o que, que o mercado vai vir fazer? Ele vai vir estopar este fundo aqui, porque este é o fundo fractal do momento, topo e último fundo do mercado. Vamos ver se ele vai fazer isso ou não. Eu fico esperando sempre o consumo de liquidez. Ó. O mercado ele fez uma mudança de característica bem na extremidade aqui. Então eu posso esperar um trade nessa região aqui. Ó. Posso esperar o trade nesta região aqui. E qual vai ser o meu stop? O meu stop vai ser logo abaixo disso. E o meu take? O meu take vai ser a zoninha de oferta ali em cima, ó, um 4 para 1. Tá? Então tá aí, ó. Mais um trade bem feito. Temos aí então 3-1 até o momento. Aí o que acontece? Eu tenho uma notícia às 10h30. Aí o mercado tá indo lá, ó, capturar de volta o topo de Londres, tá vendo? Opa, a notícia saiu capturando o topo de Londres, certo? Então, o meu topo de Londres está aqui. E o que, que o mercado ele fez? Estopou aquele range lá que eu havia te mostrado, ó, no fractal, certo? Então, ele capturou aqui e capturou o topo. Automaticamente, eu ainda tenho o meu fundo de Londres aqui, ó, certo? Mas com esse candle, o que, que ele me indica? Nada, por enquanto, né? Então vou ver o próximo candle da notícia. O próximo candle da notícia me dá que o mercado está tentando descer. Agora ele captura o fundo de Londres. Bem, uma vez que ele capturou o fundo de Londres, eu sei que ele quer ir para baixo, certo? Bem, por que eu sei disso? Porque agora, no tempo gráfico maior, ele fez o que a gente chama de novo de mudança de característica. Então eu posso esperar uma região de interesse vendedor aqui em cima. Então eu tenho um topo e eu tenho um fundo. Eu posso traçar uma retração de tudo isso aqui, ó, e ficar esperando para mim poder pegar a melhor venda do mercado, certo? O que está acontecendo aqui? Ó? Agora o mercado começa a acumular, ó, e começa a induzir, fazendo um pullback aqui, ó, tá vendo? E o que, que ele faz? Volta a testar o topo de Londres aqui, ó.
Novamente tem um teste, uma defesa. Entra fluxo vendedor, certo? E então no próximo candle, que é este de teste, se o mercado perder esta mínima, eu vendo. Então vamos colocar aqui, ó. Se o mercado perder esta mínima, eu vendo. E qual vai ser meu stop? Aqui, que é onde está o stop dos institucionais. E qual vai ser o meu take disso aqui? Vamos ter que espelhar esse movimento aqui para baixo, né? E ver onde vai dar tudo isso aqui. Então, esse movimento aqui para baixo vai me trazer até aonde? Vamos ver se vai vir até aqui o fundo, né? Ou eu posso pegar um outro movimento aqui, esta perna só, né? Em vez de espelhar essa notícia, vamos fazer diferente. Vamos espelhar toda essa indução da notícia aqui, ó, para baixo. Aí eu tenho que o mercado bateu o primeiro alvo aqui e eu tenho um segundo alvo no fundo da Ásia. Então vamos vir buscar a captura do fundo da Ásia aqui com esse trade de venda aqui, certo? Vamos ver se o mercado vai dar certo. Ele não acionou o meu trade, né? Então ele ainda não me estopou. Então aqui ele me dá uma chance e eu trago para cá agora a minha entrada. Novamente o mercado não acionou a minha venda. Então agora eu trago para cá a minha entrada. E eu coloco o stop na mínima do candle. Então agora eu estou dentro do trade e venho buscar então o alvo de 100%. Né? Para quem sabe já o ouro tende, né, a reverter sempre no segundo alvo de Fibonacci. Então agora eu tenho mais um trade aqui. Praticamente então ali ele vai fechar, né? Ó, capturou a liquidez aqui. Então, um trade aqui de 10 para 1. Beleza. Agora que o mercado capturou a liquidez, estou no segundo alvo de Fibonacci, fundo da Ásia capturado, né? Vai capturar o fundo da Ásia ali. Eu sei que, baseado em Wyckoff, o mercado vai então buscar voltar, né, em algum lugar. Aonde que ele vai? Bem, eu não sei. Vamos ver o que o mercado vai fazer aqui, ó. Ele captura o fundo, então o que, que ele vai fazer? Ele vai buscar, então, o que a gente chama agora dentro dos conceitos de Wyckoff, né, os primeiros comprados que entrarem nessa mudança de característica, baseada nesse volume aqui, desse candle bonitão aqui, ele vai procurar estopar esses caras aqui. Por quê? Porque agora às 10h30, né? Não, aqui ó, 11h30, eu tenho agora o que a gente chama de fundo de Nova York. Agora não é mais o fundo de Londres, é o fundo de Nova York. E onde está o topo de Nova York? O topo de Nova York está aqui, ó, 11h08, topo de Nova York. E por que isso é importante? Porque topos e fundos de sessões são liquidez, né? E você tem que ficar esperto nisso também. Olha só. Então agora eu tenho essa primeira mudança de característica, o fundo de Nova York, eu tenho o fundo da Ásia capturado, certo? Só que eu não vou fazer a minha primeira compra aqui, que eu não sou besta, né? Eu vou esperar a captura de um fundo importante agora. Porque os primeiros comprados sempre são os primeiros ferrados. Então agora você tem a captura do fundo de Nova York e sim, você vai esperar agora o mercado fazer um novo fundo para que você então possa buscar por um movimento de compra. Agora sim, o mercado fez um fundo de Nova York próximo do terceiro alvo de FIBO. Você sabe que o mercado já está sobrevendido demais, então você pode descartar essa Fibonacci aqui e agora você tem essa liquidez aqui para ser usada, né, para ir lá para cima, testar de volta o topo de Londres. Por que, Francis, testar o topo de Londres? Porque eu tenho muita liquidez aqui, certo?
Então vamos ver se a gente consegue fazer um trade buscando o topo de Londres de volta. Automaticamente eu espero o mercado confirmar o pivô do fundo, né? Porque a gente tem apenas a mudança de característica aqui, mas eu não tenho o pivô confirmado. Então eu tenho que esperar o pivô que vai me gerar a entrada, né? O movimento. Opa, agora eu tenho o pivô e eu tenho volume institucional. Veja que o topo de Nova York me deixou um topo duplo. E a gente sabe que topo duplo é topo de liquidez. Mas eu sei que o movimento quer reverter. Automaticamente eu tenho um movimento institucional de compra aqui. Então eu vou deixar uma ordem pendente com o stop no fundo de Nova York. E qual que vai ser o meu alvo disso aqui? Então agora eu vou espelhar todo esse movimento de Nova York para cima, porque isso aqui vai ser a minha perna de 15 minutos, né? Então vamos lá, ver se o mercado vai bater lá na zona de oferta ou até o 1.800 ali, que é um número redondo. Então este vai ser o nosso alvo de hoje, tá? Vamos ver se o mercado bate lá ou não. Então eu estou dentro do trade aqui, mercado automaticamente agora a gente continua analisando as estruturas do mercado. O mercado bater no primeiro alvo ali, a gente já faz uma parcial. Né? Então, é feita a parcial no 1.798 e você então coloca no 0 a 0 teu trade. O mercado bateu o segundo alvo, automaticamente você traz um trailing stop, né, para essa região aqui, ó. Então, a gente tem um trailing stop aqui. Nessa região. E o que eu vou fazer? Agora eu vou continuar analisando. Esse trade aqui, ó, deu um 4 para 1 bonitão também. Então o mercado tá indo lá na zona de oferta, ó, tá vendo? Ó, o mercado indo lá na zona de oferta. Ele capturou o topo de Londres do dia. Então eu sei que o mercado, uma vez que ele capturou o topo de Londres, bateu o segundo alvo, número redondo, próximo de zona de oferta importante, eu sei que o mercado não vai continuar subindo, né? O mercado então vai vir buscar o quê? Vai vir buscar a região de interesse de hoje, né? Ó, que foi a captura disso aqui, que deu esse movimento forte aqui. Então, aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai esperar para pegar a venda desse movimento, ó. Tá vendo? E você em nenhum momento saiu daquele trade, né? Esse trade aqui, ó, teria te estopado em nenhum momento. Você, na verdade, teria feito um trade muito melhor, que a nossa compra ela foi aqui, com um stop aqui, né? E o alvo aqui, a gente fez parcial, né? E foi levando o mercado. Então deu um 7 para 1 nesse trade aqui, ó. Terceiro alvo de Fibo atingido. Agora você sabe que se o mercado está numa zona de oferta importante, como está marcado aqui, terceiro alvo de FIBO, topo de Londres capturado, esse movimento todo não vai se sustentar. Então, o que você vai esperar? Uma venda. O que você vai começar a analisar? O fluxo. Onde está o fluxo disso aqui? Bem, agora a gente vai começar a analisar a estrutura do mercado, sendo este meu último fundo, e então tem o meu topo de Nova York aqui até o momento. O topo de Nova York agora está aqui. Ó. Então o mercado capturou o topo de Nova York, ó, mudou a característica exatamente aqui. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Ele fez um MC. Ele fez uma mudança de característica aqui. E tá vendo essa zona de acumulação? Ela vai ser usada para a gente criar uma indução. Ó, tá vendo? Ó, o mercado está dizendo que ele vai cair. Então, automaticamente, quando o mercado faz isso aqui, eu tenho então, né, uma entrada de venda. Ó. Voltou a testar, eu nem penso duas vezes.
Eu vendo aqui, opa, eu faço minha venda aqui, certo? Com stop nessa zona de flip aqui, tá? E qual que vai ser o meu alvo? O meu alvo vai ser este movimento todo espelhado para baixo de novo. Tá? Então, esse alvo aqui, ó, esse trade vai vir aqui, mais ou menos, beleza? Parcial no primeiro alvo e a gente começa a trabalhar então o trailing stop. Veja como as regiões de FIBO são muito utilizadas pelos institucionais. Ó. Muito importante isso. Entendeu? Muito importante. Ó. Captura de liquidez, o mercado continua seu movimento de queda. Aqui teria dado uma outra oportunidade de venda, né? Uma outra oportunidade de venda, um teste de oferta, para buscar o terceiro alvo aqui. E ó, terceiro alvo batido com sucesso. Então a gente teve 2, 4, 6 trades entre a sessão de Londres e a sessão de Nova York e um stop, baseados todos aí nos conceitos de liquidez, né? Baseados aí em Wyckoff e Fibonacci. Isso é um pouco do meu operacional para você. Né? Basicamente, tá aí os trades que poderiam ter sido feitos nessa sessão de sexta-feira que aconteceu agora. Gostou? Ficou com dúvida? Só deixar aí nos comentários, tá bom? E é isso aí, até o próximo vídeo.